Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu irmão? Nós estamos em mais um dia, no nosso estudo Querigma. Eu espero que o Senhor esteja abençoando muito a sua vida através deste estudo. Eu quero dizer para você que você pode deixar lá, nos comentários, fazer perguntas, deixar também sugestões. É importante nós, durante esse período, estarmos nos comunicando de alguma forma. Eu prometo que vou estar respondendo os irmãos. Eu sei que às vezes tem situações que deixam alguma dúvida, uma coisinha ou outra. É importante nós estarmos nos comunicando, conversando. Amém? E se você não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal. Importante a sua inscrição lá, para você estar nos acompanhando. Deixa lá o seu joinha também, em relação ao conteúdo, se esse conteúdo tem realmente abençoado a sua vida, se você tem gostado. Amém? Glória a Deus. E nós vamos dar continuidade hoje. Eu queria que nós começássemos orando, como nós temos feito, aonde você estiver. Queria que você fechasse seus olhos, se você pode. Vamos clamar ao Senhor para que Ele esteja nos dando graça e revelação nesse dia tão precioso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta hora. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos conceda sabedoria, direção, entendimento e graça, através da Tua palavra que é viva, poderosa, para que nós possamos ser abençoados, enriquecidos. Ó Deus, que nós sejamos enriquecidos de vida, de instrução, de entendimento, mas de realidade. Ó Deus, que através da Tua palavra, essas palavras elas possam ser compreendidas, traduzidas, ó Deus, pelo nosso espírito. E que através disso nós venhamos ser, ó Deus, fortalecidos na nossa fé, no nosso entendimento, ó Deus, na nossa revelação, na nossa compreensão. É assim que oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, e nesse primeiro momento nós estamos estudando a carta aos Romanos. Importante você situar conosco, compreender aqui. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na nossa última aula, no último dia. Eu sei que talvez muitos irmãos estão ainda talvez um pouco incomodados. A nossa última aula nós encerramos falando acerca da lei. Se você pegar a sua Bíblia, já fica com ela aí na sua mão. Nós começamos o estudo do capítulo 3, e depois que Paulo fala sobre a questão do pecado, da natureza pecaminosa, como ela se manifesta, de que maneira que ela opera, depois que ele fala que todo homem é pecador, não há um justo, nem um sequer, todos realmente pecaram, Paulo então nos descreve ali, no versículo 19 do capítulo 3, ele começa a falar então algo interessante. Ele fala de que maneira que o pecado se tornou conhecido a nós. E ele fala que o pecado se tornou conhecido por meio da lei. E eu disse para você, na nossa aula passada, que a lei ela foi dada, e a lei, quando eu falo a lei, eu estou me referindo exatamente à lei que foi dada a Moisés, lá no Monte Sinai. Se você for lá estudar o livro de Êxodo, talvez nós possamos em algum momento estudá-lo aqui também, você vai ver que houve um momento em que a lei foi dada. E quando a lei foi dada por Deus, a lei ela tinha um objetivo. Na verdade, eu disse para você que a lei tinha 3 objetivos, só recapitulando. O primeiro objetivo da lei era que Deus queria se tornar o quê? Conhecido. Deus queria se revelar, Deus queria se mostrar. E através da sua lei, Deus então se mostra. Através da sua lei, nós então conhecemos o tipo de Deus que nós servimos. Mas Deus não queria só isso. Deus queria também, através da lei, revelar ao homem que ele era pecador. Então, Deus deu a lei para que a lei mostrasse a nossa condição pecaminosa. Percebe? Muitos, ao ler aquele texto, eles falam, então, o pecado só existe por causa da lei? Não, o pecado sempre existiu. Ele sempre esteve no homem. Como eu disse, o pecado ele tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Ele sempre esteve lá, mas às vezes não era conhecido, não era entendido. Por mais que estivesse lá, nós éramos incapazes de ver. Então, a lei ela veio para mostrar. Uma vez que nós entendemos, vemos agora, é o que eu disse para você, antes de tomar um remédio, eu preciso de saber que estou doente. Preciso de saber o tipo de doença que eu tenho. Então, a lei ela veio para mostrar. Ela trouxe o entendimento para o homem. O homem agora era capaz de ver que ele era um pecador por causa da lei. Mas existe um problema.
se eu posso dizer assim, a lei ela tinha, não posso chamar, não vou falar, a lei é perfeita, ela não tinha defeito, mas existe algo que a lei não era capaz de fazer. O que a lei não podia fazer? Por mais que a lei fosse capaz de mostrar a nossa condição, a lei não era capaz de nos mudar. A lei não era capaz de nos transformar. Percebe o que eu estou falando? E aí entra a terceira razão porque a lei foi dada. Como eu disse, a lei foi dada para ser quebrada. Porque uma vez que o homem tentasse, quebrasse, ele iria reconhecer. Reconhecer a incapacidade, reconhecer que não dava conta, reconhecer que não era possível fazer por si só. E ao fazer isso, o que ele faria? Ele clamaria por socorro, ele clamaria a Jesus. E Jesus então poderia entrar e salvá-lo. Amém, meu irmão? Então, foi isso que nós falamos na nossa última aula. Hoje nós vamos continuar o capítulo 3, nós vamos encerrar o capítulo 3, e eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse ela em Romanos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 21. E você sabe, deixa eu falar para você, muito importante nesse momento. Nós temos agora, provavelmente, os versículos mais importantes da nossa dispensação. Se eu posso dizer algo para você, e eu ouso falar isso nessa hora para você, você pode pegar esses versículos aí, sublinhar eles na sua Bíblia, destacar eles, meditar neles, estudar eles, porque nós temos aqui os versículos mais importantes da nossa dispensação. Que versículos são esses, pastor? São os versículos do capítulo 3 de Romanos, do verso 21 ao 31. Nós temos aqui 10 versículos, e provavelmente os versículos mais importantes da nossa dispensação. E quando eu falo mais importantes da nossa dispensação, por quê? Porque a compreensão, o entendimento, a revelação desses versículos, elas podem ser e serão na sua vida transformadores. Por isso eu convido você nessa hora a ler comigo. Amém? Pega a sua Bíblia, capítulo 3, verso 21. Mas, agora, irmãos, e só isso aqui já é um negócio assim poderoso. Muito poderoso. Vou te falar por quê. Sabe, presta atenção, acompanha comigo a leitura. Paulo, como eu disse para você nas nossas últimas aulas, Paulo deixa claro que toda a humanidade, todo homem está debaixo de condenação. Todos pecaram. E aí ele termina, né, aquela fase anterior que nós estávamos falando, colocando com uma conclusão: todo homem é pecador e tem natureza pecaminosa. E todo homem entende que é pecador por meio da lei. Alguém ao ler isso podia ficar chocado, mas e agora? O que eu faço? Tudo bem, Paulo, você mostrou a minha condição, você mostrou quem eu sou, mas agora eu preciso do remédio, eu preciso de uma solução. E aí, irmãos, Paulo chega com esse mas. Deixa eu falar uma coisa para você, esse mas é algo poderoso. Esse mas, ele muda a página. Esse mas, ele muda a história. E sabe uma coisa interessante? Não sei se você já percebeu. Todas as vezes que você fala mas, esse mas ele tem um poder, de alguma forma, de mostrar que tudo que foi falado anteriormente pode ser desconsiderado. Desconsiderado no sentido de que existe algo novo. Existe outra coisa. Existe algo aqui. Entende o que eu estou falando? Então, presta atenção. Paulo chega e fala, a despeito de tudo que eu falei, em relação ao pecado, em relação à nossa condição, em relação ao que nós somos, eu quero falar para você, existe uma solução. Existe algo que aconteceu. Existe uma transição que está sendo feita aqui agora. E aí Paulo fala, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Só até aí por enquanto. Irmãos, que coisa poderosa. Paulo fala o seguinte, agora se manifestou a justiça de Deus. E antes de falarmos dessa justiça, é importante, como eu disse para você, deixarmos claro a importância desses 10 versículos para nós, na nossa dispensação. Por que esses versículos são tão importantes? Você sabe, esses versículos, eles têm um poder gigantesco
eles tiveram uma importância gigantesca na história da igreja. Foi por causa desses versículos, eu não sei se você sabe, que Lutero mudou completamente a sua forma de pensar. Foi por causa desses versículos que nós tivemos a Reforma Protestante. Você sabe, não sei se você já ouviu um pouco da história de Lutero, Martim Lutero. Martim Lutero, ele foi um monge cristão da antiguidade na Igreja Católica. E você sabe, Lutero, como eu disse para você, Lutero era esse religioso que tentava se justificar por si só, que se apoiava em rituais vazios. Lutero era alguém que tentou e tentava. E por muito tempo ele tentava de alguma forma agradar a Deus e com um coração sincero diante de Deus, ele sempre buscou isso. Se você for ler um pouco da história, você vai ver isso nele. Ele era alguém que desejava agradar a Deus, mas desejava agradar da forma errada. Como eu disse na nossa aula passada, ele era aquele paralítico ou aquele camarada que se arrastava. Como eu falei, o exemplo dos homens que se arrastam, e que tentava, por muitas formas, andar por si só, com muleta, tentava de alguma forma andar e fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, mas não conseguia, e ele não conseguia compreender isso, até que um dia, Lutero decide ir até Roma. E ele queria ir em Roma para poder buscar entre as autoridades ali, entre os seus líderes, os líderes religiosos da época, o entendimento, a clareza do porquê que, por mais que ele tentasse, ele via em si mesmo a incapacidade, o pecado estava ali, a natureza pecaminosa, e ele não dava conta. E por mais que ele tentasse, ele só trazia sobre si condenação e acusação. E um dia, diz a história, subindo as escadarias de uma igreja, se penitenciando, porque ele fazia muito isso, ele se penitenciava o tempo todo para ver se o pecado largava dele, saía dele. Ele ouviu uma voz que falou com ele. E a voz dizia o seguinte: o justo viverá pela fé. E você sabe, naquele momento, Lutero olha para um lado, olha para o outro, olha para a sua vida, faz uma análise de si mesmo e pensa: poxa vida, mas se o justo vive pela fé, por que eu só faço? Por que eu vivo fazendo? A minha vida é só obras, eu vivo fazendo coisa. Eu vivo me esforçando por ser, por fazer. Então ele compreende naquele momento que o que ele fazia era só obra, mas que infelizmente essas obras eram incapazes de justificá-lo, porque o justo não vive pelo que faz, o justo não vive pelo esforço, o justo vive pela fé. Porque pelas obras da lei, homem nenhum pode ser justificado diante de Deus. E aí Lutero elabora a grande tese, talvez a maior delas, da Reforma Protestante. Sole vide, somente pela fé. Lutero chega a essa conclusão, somente pela fé. E como eu disse para você, por isso podemos dizer que esses versículos que nós lemos aqui são os versículos mais importantes da nossa dispensação. E Paulo, então, começa falando algo. Paulo começa falando que a justiça de Deus se revelou. A justiça de Deus se manifestou. E se manifestou em quem? Na pessoa de Cristo. Então, presta atenção. Primeira coisa importante nesse texto. Nós temos que entender que esse texto, ele coloca termos muito importantes para o nosso entendimento. E o primeiro termo colocado aqui é o termo justiça de Deus. Pastor, o que é a justiça de Deus? Presta atenção. A justiça de Deus é aquilo que Ele é. A justiça de Deus é o padrão de Deus. Deus tem um padrão. E o padrão de Deus foi manifesto de alguma forma, primeiramente, pela lei, como eu disse. Deus colocou ali, através da lei, o seu padrão. Uma vez que o padrão veio pela lei, eu e você, como Paulo disse nos versos anteriores, nós ficamos sabendo algo. O que nós ficamos sabendo? Ficamos sabendo que nós não estamos no padrão de Deus. Você sabe, comparado à justiça de Deus, que é o que Paulo coloca aqui, todo homem é torto. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória. Todos pecaram e estão distantes, longe
Por causa do pecado, os homens, então, estão distantes e incapazes de fazer isso. E agora Paulo fala, a justiça de Deus se revelou. Mas ele se revelou na pessoa de Cristo. E aí, por que essa justiça se revelou na pessoa de Cristo? Porque, presta atenção, isso é importante. Porque antes nós tínhamos a lei, nós tínhamos o prumo, por ela nós vimos a nossa condição. Mas ela tinha um defeito, não um defeito, mas ela tinha uma incapacidade. A incapacidade dela era de nos consertar. E aí ele manda Cristo. E Cristo vem também como sendo o padrão, o homem perfeito, que anda por ela, que é capaz de fazê-la. Mas diferente dela, que só revelou quem nós éramos, Cristo vem e a cumpre. E ele era o cumprimento dela, da lei. E ao ser o cumprimento da lei, precisava cumpri-la no nosso lugar, por nós, ele agora se tornou da parte de Deus a nossa justiça. É por isso que por meio dessa justiça o homem é então o quê? Justificado. A intenção de Deus não era e nunca foi justificar o homem pela lei, porque ele sabia que a lei não podia fazer isso. Pela lei o homem apenas reconheceu que era pecador. Por isso que Cristo veio, como eu disse, e morreu no nosso lugar, fez a justiça, para que nós pudéssemos, então, sermos justificados. É o que ele fala, é o que ele diz, verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados. Guarda essa palavra. Paulo fala então que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Paulo fala que o homem é justificado gratuitamente. Pastor, o que significa justificação? Isso é um termo poderoso, importante também para os nossos dias. Você sabe, justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão de justiça. Presta atenção que isso é importante você entender. Paulo diz então que o homem ele é justificado pela fé e não por obras. E não pelo que ele faz. Agora, Deus havia definido o padrão de justiça, e o padrão de justiça é ele. Só que o padrão de justiça é altíssimo. E o homem jamais conseguirá alcançar um padrão tão alto. Então ele manda Jesus. E Jesus se torna da parte de Deus a nossa justiça. O nosso justificador. Por isso, ao fazer, ao morrer ali na cruz, ele justifica o homem. De maneira tal que agora eu e você, nós homens, porque Cristo morreu no nosso lugar. Cristo se deu no nosso lugar. Agora, por meio desse ato de Deus, ao enviar seu Filho, Deus então pode agora nos justificar. E justificado não significa, isso é importante você entender, que o homem agora se torna justo no sentido de ser justo quanto ao que faz. Quanto à prática, não é isso que é justificação. Justificação é Deus determinando, presta atenção, isso é importante, é Deus agora declarando o homem como alguém que é justo. O que significa? Significa que Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justiça. Então, eu não sou justo pelo que eu faço, eu sou justo pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo que ele fez. E por meio dele, porque eu estou nele, porque eu fui colocado nele, na pessoa dele, agora eu sou declarado justo. Agora você sabe, a pergunta é, como que Deus faz isso? De que maneira que ele fez tudo isso? E esse texto explica exatamente tudo isso para nós. Você sabe, Paulo coloca então aqui como que essa justificação foi feita. Qual foi a forma de Deus? O que Deus usou? Os métodos de justificação que Deus usou. E por isso que esse texto é tão importante. Você sabe, antes de nós falarmos da maneira que Deus fez isso, é importante nós entendermos que há uma grande diferença entre justificação e perdão. Eu sei que as pessoas tendem a confundir isso. Você sabe, o que significa ser perdoado? E aí nós entramos naquilo que eu já falei para você na nossa primeira aula, quando nós falamos sobre a encarnação e quando nós falamos sobre a encarnação e a ressurreição. Por que essas duas coisas são importantes? Porque você sabe
isso é importante, nossa compreensão. Quando Jesus morreu, quando o preço foi então pago pelos nossos pecados, ao fazer isso, nós recebemos perdão. Entende o que eu tô falando? Você foi perdoado porque você tinha uma dívida e a dívida foi então paga. Mas esse não era o propósito final de Deus. Deus não queria apenas um bando de pecador perdoado. Deus não queria isso, Deus queria algo mais. Deus queria um novo homem. E esse novo homem, de fato, é o que significa ser justificado. Então, o perdão, ele lida apenas com a parte... Lembra que eu falei na nossa aula passada a diferença entre pecado no singular e pecados no plural? Pecado tem a ver com a nossa condição. Pecados tem a ver com o que nós fazemos. As duas coisas estão aqui. E as duas coisas são problemáticas na vida do homem. Tanto o que ele faz como o que ele é. Mas eu te pergunto, o que é pior? É o que o homem faz ou o que ele é? O pior é o que o homem é. Por quê? Porque ele faz o que faz pelo que ele é. Percebe? Eu peco porque eu sou um pecador. E é por isso que esse é o problema maior. O problema maior do homem em relação ao pecado é o que ele se tornou. Porque depois do pecado ele se tornou uma natureza pecaminosa. E aí, presta atenção, o sangue que foi derramado, a redenção, o preço que foi pago, lidou com a dívida. Trouxe sobre mim perdão. Eu agora sou perdoado. Mas esse não era o propósito de Deus. Deus queria algo mais. Por isso houve a necessidade do Senhor ter que morrer. O preço foi derramado, a dívida foi paga, mas ele teve que ressuscitar. Por quê? Porque, você sabe, todos nós estávamos em Cristo. No dia que ele morreu, nós morremos com ele. A dívida foi paga, mas no dia que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Nós chamamos isso de novo nascimento, regeneração. Então, por meio da regeneração, por meio do novo nascimento, como eu disse, do poder de ressurreição que opera em nós, nós somos então justificados. É como se chegássemos diante de Deus, presta atenção. E agora nós não somos apenas um pecador perdoado. O assassino que matou e se arrependeu e agora nasceu de novo, ele não é apenas um assassino perdoado. Ele é uma nova criatura. Ele é um novo homem. Diante de Deus é como se ele nunca tivesse feito. Diante de Deus é como se eu nunca tivesse pecado. E é exatamente isso que Deus quer. Deus não quer encher o céu de pecadores arrependidos. Deus quer encher o céu de homens justificados, justos. Ao olhar para eles, ele quer ver homens justos. É como se nunca tivéssemos pecado. Por isso, é muito mais do que nos perdoar. Mas como que Deus faz isso? Ele pega a justiça de Cristo e coloca em nós. Ele nos mata e nos ressuscita. E ao nascermos de novo, eu agora posso dizer que eu sou justo. Você sabe, deixa eu falar para você muito sério nesse momento. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, eu quero falar para você. Você é justo. Você pode levantar as mãos para o céu e dizer, eu sou justo. Mas aí você fala, pastor, mas eu digo isso. Mas eu peco, eu digo isso, mas eu cometo falhas, eu digo isso, mas o meu proceder não é justo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que define quem você é, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Quem define quem você é Cristo. Percebe? Deus não olha para você mais, Deus vê Cristo. Deus olha para Cristo, e ao olhar para Cristo, ele vê alguém justo. É por isso que você pode dizer hoje, eu sou justo. Eu sou justo, eu acabei de pecar, mas eu sou justo. Eu acabei de errar, mas isso não muda quem eu sou. Eu sou justo. Você pode levantar a mão para o céu nessa hora e dizer, eu sou justo. Faça isso onde você está. Declare isso, eu sou justo. Independente do que você faz, deixa de fazer, você é justo. Por quê? Porque Cristo é a sua justiça. Agora, Paulo diz que a justificação ela só foi possível por meio de algumas coisas que nós vamos ler aqui agora. Olha o que Paulo fala, verso 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção. A graça da redenção. Você sabe, o fundamento do evangelho é que a salvação começa e termina em Deus. Não há lugar para nada que é do homem.
Como eu disse para você na aula passada, não há quem busque a Deus. Sim, porque Deus foi quem te buscou. Você foi escolhido por Ele, chamado por Ele, salvo por Ele. A maior expressão dessa graça está na redenção. Você sabe o que significa redenção, pastor? Redenção é o ato de redimir, comprar de volta. Houve um dia que o homem havia se perdido. Você sabe, um dia eu e você nos perdemos. Um dia nós fomos, vendidos, dados ao diabo. Mas o Senhor, porque amou tanto o homem, não podia viver sem ele. Decidiu então trazê-lo de volta. E ele trouxe de volta por meio da redenção. E a redenção foi feita por meio de Cristo. Deus nunca desistiu de nós. E o preço que foi pago foi o sangue dele. O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. E ao derramar aquele sangue, ele estava nos comprando de volta, nos trazendo novamente para ele. Foi esse o desejo dele, sempre foi o anseio. Trouxe o homem de volta. Cristo morreu na cruz para realizar a eterna redenção. Seu sangue obteve eterna redenção. A justificação só é possível por meio da redenção. É o que Paulo diz. E a redenção foi por meio da graça. A sua graça, ele amou tanto. É um favor imerecido. Não merecíamos. Talvez você esteja se perguntando, mas por que ele fez isso? Por que ele morreu? Por que ele me comprou de volta? Quem sou eu? O que ele encontrou em mim? Sabe, vou falar para você. Eu não sei te responder essa pergunta. Eu procurei em mim muitas razões. Eu procurei razões para que ele pudesse me trazer, me comprar. Eu procurei razões para tentar de alguma forma entender por que ele me amava, por que ele me escolheu. Eu nunca encontrei. Eu encontrei milhares e milhares de razões para ele não me amar. Mas eu não encontrei razão para ele me amar. É por isso que esse amor é inexplicável. É por isso que essa graça não dá para descrevê-la. Não dá para explicá-la. Mas Paulo fala mais. Olha o que ele diz aqui no verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Presta atenção, isso aqui é importante também. Então, o que ele está dizendo? Que a redenção, ela foi por meio da propiciação. Eu sei que às vezes você lê isso e fala, mas o que é isso? O que significa essa palavra propiciação? Importante você entender. Você sabe? Propiciação significa, é como se eu tivesse uma dívida, um problema com outra pessoa. Você sabe, quando você faz uma dívida, quando você, pega algo de alguém, pega um dinheiro emprestado com alguém, e aí você não paga, você tem um problema com aquela pessoa. E esse problema, infelizmente, acaba afetando o quê? O seu relacionamento com ela. Já viu quando está devendo para alguém? Você vê a pessoa, você foge, né? Não tem como você ter relacionamento, foi o que aconteceu. Quando o homem pecou, ele adquiriu, em relação a Deus, uma dívida impagável. E aí, por causa disso, agora, Deus tinha um problema com o homem tinha um problema com Deus. Esse problema afetava o quê? O relacionamento deles. É por isso que essa propiciação, ela está relacionada ao nosso relacionamento com Deus. E aí, presta atenção, por que é usada aqui a palavra propiciação? Para você entender a palavra propiciação, você tem que saber de onde ela se origina. Os irmãos sabem, no Antigo Testamento, quando você vai estudar ali a história do povo de Deus, né, você vai ver ali que no templo, né, quando o tabernáculo foi construído, lá no Santo dos Santos, existia, né, a Arca da Aliança. E aquela Arca da Aliança era o lugar onde Deus vinha ter comunhão com o homem. Deus se encontrava com o homem ali. Mas é interessante porque Deus tinha comunhão e se encontrava com o homem em um lugar. Que lugar era esse, pastor? Na tampa da arca. A tampa da arca, ela era chamada de propiciatório. Era ali onde o homem tinha comunhão com Deus. Mas você sabe, uma coisa interessante é que essa comunhão, ela acontecia anualmente. Todos os anos, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar ali. E no dia que ele entrava ali, uma vez por ano, ele oferecia sacrifício e derramava sangue naquela tampa, naquele propiciatório. E ao derramar o sangue ali, ele podia ter comunhão com Deus. O que significa isso para nós hoje, pastor? Isso é importante no seu entendimento. Porque você sabe,
o homem tinha uma dívida, o homem estava separado. Para o homem poder se aproximar novamente, propiciação tinha que ser feita, sangue tinha que ser derramado. E você sabe, naquela tampa, ela tinha algumas coisas interessantes. A tampa da arca, ela tinha 2 querubins por cima dela que guardavam. Aqueles querubins ficavam ali guardando aquela arca. E você sabe, e ali, uma vez que o homem tinha pecado, o homem não podia ter contato, o homem não podia ter relacionamento com Deus. Porque caso o homem, de alguma forma, encontrasse com Deus ou visse a Deus, o homem era consumido diante de Deus por causa do pecado. Sabe, é por isso que Moisés um dia desejou ver a Deus, Deus falou, eu não posso, eu vou passar, e você vai ver só um pouco de mim aqui, vou te colocar na frente da rocha, vou dar uma passada. É por isso que Isaías, no dia que Isaías viu a Deus, ele teve uma visão do trono de Deus, aí ficou desesperado. Ai de mim, agora eu vi. Os homens tinham medo, tinham temor, porque sabiam que Deus era santo, glorioso, poderoso, e ele não podia ter contato com o pecado. Mas ali no propiciatório, presta atenção, algo era feito. Quando o sangue era então derramado, era como se aquele sangue tampasse o pecado do homem. E por causa daquele sangue derramado, Deus podia então vir ter comunhão com o homem. Percebe o que eu estou falando? Então, por isso que nós falamos propiciação. A propiciação era como se fosse o pagamento da dívida. E por causa dela, o homem agora podia voltar a ter comunhão com Deus. Sabe? Porque Deus não ia ver mais o homem pecador, mas Deus ia ver o sangue da propiciação, o sangue derramado, o sangue que foi aspergido para que o homem pudesse então se encontrar com Deus. E sabe, foi exatamente o que Cristo fez. A Bíblia fala que Cristo fez eterna propiciação. Cristo fez a eterna propiciação, o que significa que lá na cruz, quando o sangue dele estava sendo derramado, era como se ele tivesse feito exatamente isso, a propiciação. Ele agora estava ligando o homem a Deus novamente, o homem que antes tinha uma dívida, porque o sangue estava sendo derramado, a dívida estava sendo paga, o homem agora podia novamente se relacionar com Deus. Então, Cristo, ali na cruz, fez a eterna propiciação. E por meio disso, hoje o homem, ele pode ter esse relacionamento com Deus. O homem pode se aproximar de Deus. Oh, irmãos, o homem agora pode ter comunhão, se aproximar novamente. Porque esse sempre foi o desejo de Deus. E isso não aconteceu por causa do pecado. Mas Cristo resolveu esse problema. Cristo é como se fosse o elo de ligação. É como se uma mão tivesse dada a Deus e a outra mão dada ao homem. E agora, por meio dele, nós podemos nos encontrar. Uau! Você sabe por que hoje você pode ter comunhão com Deus? Você sabe por que hoje, nesse momento, você pode chegar a Ele sem culpa, sem condenação? Você sabe por que nesse momento você pode se aproximar dEle? Por causa de Cristo. Uau! Cristo fez a eterna propiciação. Uau, isso é tão poderoso. E aí ele continua, que sabe, ainda no verso 25, ele fala algo. Olha o que ele diz. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados outrora cometidos. E sabe, você lê isso, às vezes você não para pensar. É importante, irmão, estudar a palavra. Sabe, Paulo está dizendo que Deus havia deixado os pecados impunes. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque você sabe, no Velho Testamento, outro detalhe interessante que acontecia também era o dia da expiação. Havia um dia que era chamado Dia da Expiação Internacional. Dia da expiação, você sabe? O que significava isso? Esse dia da expiação era o dia onde os pecados eram todos perdoados. Aquele dia, o dia da expiação, era o dia onde o sacerdote, ele precisava de fazer todo um ritual de sacrifícios. Você vai estudar isso mais no livro de Levítico. E esse sacrifício era oferecido pelo perdão nacional, pelo perdão do homem. O homem, então, podia agora ser perdoado. Esse dia, chamado até hoje, pelos judeus de Yom Kippur, o dia do perdão nacional, o dia onde todos os pecados são perdoados, era feita uma expiação. E no Velho Testamento essa expiação era feita. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que
Por que esses pecados eles eram considerados como impunes? Porque era o seguinte, deixa eu explicar para você. Vamos supor, mais uma vez, que você tem uma dívida grande, uma dívida impagável. Mas aí, um dia, um bilionário aparece e fala, olha, eu vou quitar a sua dívida. Eu vou pagar a sua dívida que você tem com fulano. E aí ele vai até o seu credor. E ele fala o seguinte, eu vou quitar a dívida do fulano, mas eu vou quitar ela dia tal. Eu não vou quitar ela toda agora. Né? Nós vamos quitar ela em algum momento. Mas até lá, eu vou te dar notas promissórias. Promessas de pagamento. E em algum momento a dívida vai ser, então, quitada, liquidada. Percebe? Então, presta atenção. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Era que no Antigo Testamento era exatamente o que acontecia. No Antigo Testamento era oferecido sangue de animais. Aqueles sangue de animais não eram capazes de fazer a eterna expiação. Não eram capazes de quitar a dívida. Eles funcionavam como uma espécie de nota promissória. Então, cada dia, cada ano que aquele sangue era derramado, ele servia de expiação. Mas ele significava e apontava que um dia a dívida ia ser completamente paga. Até o dia em que Cristo veio e ele fez a expiação. A eterna expiação. E a dívida, então, foi paga. E ao pagar essa dívida, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu trazer entre o homem e Deus reconciliação. Você sabe, pecadores precisam de propiciação, mas inimigos precisam de reconciliação. Deus tinha um problema com o homem, ou o homem tinha um problema com Deus. Esse problema trouxe entre eles inimizade. Por meio da redenção, por meio da expiação, por meio da propiciação, o que acontece? Acontece que o homem agora, a dívida quitada, a dívida liquidada, e o homem agora está reconciliado com Deus. Percebe? E por estar reconciliado, o homem agora pode se aproximar de Deus. Vamos continuar lendo. E ele continua dizendo, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Uau! Irmãos, e aí depois que ele fala tudo isso, ele fala como que você recebe isso. Como que nós agora podemos receber essa justificação. Paulo então diz que a justificação ela é feita por meio da fé. Ele é a nossa justiça, mas ele é também o nosso justificador. Olha o que ele diz no verso 27, onde, pois, a jactância foi de toda excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Eu quero encerrar com isso. Você sabe, Paulo fala então que Deus pegou a antiga lei e substituiu toda aquela antiga lei pela lei da fé. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o homem agora, ele não precisa mais cumprir a lei. Ele não precisa mais fazer obras para tentar se justificar. A única coisa que o homem tem que fazer agora é crer. É crer. E se ele crê, presta atenção no que acontece. Se ele crê, ele então é justificado. Não pela lei, não pelas obras, mas pela fé. A única coisa que você tem que fazer é crer. Você fala, pastor, tudo isso que você falou, justificação, redenção, propiciação, tudo isso, como que eu adquiro? Como que eu posso hoje me tornar justo? O que eu tenho que fazer? Deixa eu falar para você, você não tem que fazer nada. Você só tem que crer. Aceitar. Uau! E vou te falar mais. Talvez nessa hora você vai escandalizar comigo. Você só tem que crer, não é verdade? E nem essa fé que você tem é sua. É Ele quem coloca essa fé dentro de você. Sabe o que você tem que fazer agora? Você tem que clamar. Você tem que só clamar. Clama a Ele. Chame pelo seu Salvador. Eu não tenho que fazer nada para ser justo. Você sabe, hoje eu posso, nesse momento, ser justo e justificado por meio da fé, por meio de crer.
É só crer. E quando você crê, automaticamente o poder de Deus é liberado sobre a sua vida. E você então nasce de novo. E ao nascer de novo, você se torna justo. Não pelo que você faz, não pelo que você deixa de fazer, mas por aquilo que Ele fez. Ele fez redenção, Ele fez propiciação. Ele perdoou os pecados. E Ele justificou você diante de Deus. Você é uma nova criatura. Você é um novo homem. Aonde você está? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você ainda não fez isso. Feche seus olhos. E eu queria que você repetisse comigo, nessa hora, a seguinte oração. Senhor Jesus. Diga aí, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor veio em carne e sangue. Eu creio que o Senhor não teve pecados, viveu uma vida sem pecado. Mas eu creio que o Senhor morreu na cruz. E lá na cruz, o Senhor fez eterna redenção, propiciação, justificação. E por isso eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu te recebo na minha vida. E eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa o meu pecado. Em nome de Jesus. Oh, meu irmão, deixa eu falar para você nessa hora. Sabe, se você crer, se você clamar, se você chamar por Ele, eu quero te falar, algo poderoso acontece na sua vida. Você é justificado. E agora você pode levantar as mãos para o céu e dizer, eu sou justo. Eu sou justo. Eu acabei de pecar, eu acabei de falhar e eu sou justo. E talvez eu até vá pecar depois, mas eu continuo sendo justo. E sabe, o problema é que alguns, ao verem isso, começam a pensar, mas então quer dizer que uma vez que eu sou justo, independente do que eu faço, independente do que eu deixo de fazer, então eu posso sair aprontando, fazendo um monte de coisa errada, porque eu continuo sendo justo. Deixa eu falar para você, poderoso para encerrar nesse momento. Você sabe, você é justo, independente das obras da lei. Você é justo. Mas isso não significa que o mesmo Deus que justificou você, que agora vive e habita dentro de você, não está trabalhando na sua vida através de um processo que nós chamamos de santificação, de transformação. Você sabe, a justificação tem a ver com o nosso passado, tem a ver com o que fizemos. Ela nos transforma e nos torna justos ante Deus, é verdade. Mas a partir de agora existe um processo. Como eu disse para você em aulas passadas, você é como se fosse uma água que foi limpa, mas que agora tem um sachêzinho de chá dentro dela, que está santificando ela, santificando, tornando você cada vez mais justo, de fato, diante de Deus. Você é justo. Você foi declarado justo. Diante de Deus você é justo. Mas agora, um processo de santificação está fazendo você também ter atos de justiça. Percebe o que eu estou falando? Existe uma vestimenta. A Bíblia chama essa vestimenta de túnica, né, de linho finíssimo, da qual nós somos vestidos. Mas existe uma que você também está tecendo, que você está fazendo. São os atos de justiça. Percebe o que eu estou falando? Tudo isso nós fazemos pela graça de Deus. Essa que é a verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ser ricamente, nesses dias, favorecido de graça, de poder. Em nome de Jesus. Amém e amém.